Olá, seja muito bem-vindo ao canal Foco Supremo Alpha. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal porque aqui nós falamos sobre mentalidade, desenvolvimento masculino, atração e como você pode se tornar uma versão mais forte de si mesmo. E se você chegar até o final deste vídeo, comente Foco aqui embaixo. Eu quero saber quem realmente acompanhou essa mensagem até o fim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já percebeu que existem alguns homens que não precisam fazer esforço para chamar atenção? Eles não precisam falar o tempo inteiro, não precisam tentar impressionar todo mundo, não precisam correr atrás de ninguém, mas mesmo assim acabam despertando curiosidade. As pessoas começam a observar, começam a querer entender quem eles são. E muitas vezes é exatamente isso que torna o homem Sigma tão atraente para muitas mulheres, porque ele não parece estar desesperado para ser notado. Ele não entra em um ambiente pensando, como eu faço para que todos gostem de mim? Ele simplesmente está ali, vivendo a própria vida, seguindo o próprio caminho. E isso transmite uma mensagem muito forte. A mensagem de que ele não precisa da aprovação de todos para se sentir importante. E vamos ser sinceros, um homem que precisa constantemente da atenção de uma mulher acaba colocando todo o seu valor nas mãos dela. Se ela responde, ele se sente bem. Se ela não responde, ele se sente destruído. Se ela demonstra interesse, ele se sente poderoso. Se ela perde o interesse, ele perde completamente a confiança. Mas quando um homem aprende a construir o próprio valor, tudo muda. Ele pode gostar de uma mulher, pode desejar estar com ela, pode se apaixonar, mas ele não deixa de ser quem é apenas para tentar ser escolhido. E talvez seja exatamente isso que desperte tanto interesse, porque existe uma grande diferença entre um homem que quer alguém e um homem que precisa desesperadamente de alguém. O homem que quer pode escolher, o homem que precisa aceita qualquer coisa. E quando você observa o comportamento de um homem Sigma, percebe que ele geralmente não está tentando provar o tempo todo que é diferente. Ele simplesmente não sente necessidade de seguir o caminho de todo mundo. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas em mostrar uma vida perfeita, ele está ocupado construindo a própria vida. Enquanto muitos estão buscando aprovação nas redes sociais, ele está trabalhando em silêncio. Enquanto muitos estão tentando chamar atenção, ele está desenvolvendo algo que realmente importa. E existe uma frase que resume muito bem esse comportamento. Enquanto você tenta provar o seu valor, alguém está construindo o próprio valor. E talvez essa seja uma das maiores diferenças. O homem que está constantemente tentando provar que é interessante acaba transmitindo insegurança. Mas o homem que está ocupado vivendo, aprendendo e evoluindo não precisa convencer ninguém. A vida dele já fala por ele. É claro que isso não significa que o homem Sigma seja perfeito. Ele também tem problemas, também sente medo, também passa por momentos de dúvida. A diferença é que ele não permite que cada dificuldade controle completamente a sua vida. Ele entende que nem tudo merece uma reação, nem toda provocação merece uma resposta, nem toda pessoa merece acesso à sua energia. E quando um homem aprende a controlar as próprias emoções, ele deixa de ser facilmente controlado pelos outros. Isso é algo que muitas pessoas percebem. Porque existe uma diferença entre um homem que reage a tudo e um homem que sabe escolher suas batalhas. O primeiro é controlado pelo ambiente, o segundo controla a si mesmo. E talvez seja justamente essa calma que desperte curiosidade, porque quando um homem não revela tudo sobre si mesmo, as pessoas começam a querer descobrir mais. Quando ele não explica cada detalhe da sua vida, surge o mistério. Quando ele não corre atrás de quem não demonstra interesse, surge a dúvida. Será que ele não se importa? Será que ele é diferente? Será que existe algo nele que eu ainda não conheço? E muitas vezes, a curiosidade começa exatamente onde termina a necessidade de se explicar. Mas existe algo ainda mais importante. O homem Sigma não precisa transformar uma mulher no centro absoluto da sua vida. Ele pode gostar de alguém e ainda assim continuar perseguindo os próprios objetivos. Pode estar em um relacionamento e ainda assim continuar tendo sua própria identidade. Porque quando você abandona completamente quem você é para agradar alguém,
você deixa de ser interessante até para si mesmo. Você começa a viver em função da aprovação de outra pessoa e, pouco a pouco, perde a sua própria direção. Por isso, se você quer se tornar um homem mais atraente, talvez o primeiro passo não seja aprender frases perfeitas, não seja tentar parecer misterioso, não seja fingir que você não se importa com ninguém. O verdadeiro caminho é muito mais simples. Construa uma vida que você realmente goste de viver. Tenha objetivos. Cuide da sua mente. Cuide do seu corpo. Aprenda a ficar sozinho sem se sentir vazio. E pare de acreditar que precisa implorar para ser escolhido. Porque o homem que sabe quem é, não precisa convencer o mundo inteiro. Ele sabe que algumas pessoas vão gostar dele, outras não. E tudo bem. Ele não precisa ser aceito por todos. Ele precisa apenas não se abandonar para ser aceito por alguém. E talvez seja por isso que os homens Sigma sejam tão atraentes para muitas mulheres, não porque sejam superiores, não porque sejam perfeitos, mas porque representam uma ideia que muitas pessoas admiram. Um homem que possui a própria direção, um homem que não depende completamente da aprovação dos outros, um homem que pode caminhar sozinho, mas escolhe compartilhar o caminho com alguém. E essa é a verdadeira diferença. Você não precisa se tornar um personagem, não precisa fingir ser frio, não precisa ignorar as pessoas para parecer interessante. Você só precisa parar de viver desesperadamente tentando provar que merece atenção. Comece a construir, comece a evoluir, comece a respeitar mais a si mesmo, porque no momento em que você deixa de correr atrás da validação de todos, você começa a descobrir algo muito mais poderoso, o seu próprio valor. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Foco Supremo Alpha e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você chegou até o final, comente foco aqui embaixo, porque quem tem foco não precisa viver correndo atrás de atenção. Nos vemos no próximo vídeo.